Vídeo com informações do Flamengo, lista de relacionados definida. Confesso para vocês que eu estou gravando esse vídeo aqui na quarta-feira à noite, então nesse momento eles estão viajando para São Luís, local do jogo, para pegar o Botafogo da Paraíba nessa quinta-feira, válido pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Eu vou publicar esse vídeo na quinta-feira pela manhã. No vídeo de agora, a gente vai trazer a lista de relacionados e, além de Alexandre e Arrascaeta, mais 3 jogadores titulares nem viajaram, e a gente vai explicar o motivo desses 5 jogadores terem ficado no Rio de Janeiro, e vamos falar também da ausência de Wallace Ian novamente na lista de relacionados. Muitos torcedores me perguntando por que esse atacante que se destacou em jogos recentes aí pelo elenco profissional não tem sido mais convocado pelo técnico Felipe Luiz para a lista de relacionados e tem perdido espaço para o Joshua, por exemplo, que é um outro jogador da categoria de base do Flamengo. Mas vamos para as informações. Antes de mais nada, tem uma nota oficial da FERJ, a FERJ indicando que vai mudar o regulamento do Campeonato Carioca nos próximos 2 anos. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro informa que, logo ao fim do Campeonato Carioca 2025, debruçou-se sobre a realidade do futebol brasileiro e decidiu pela readequação do formato de disputa do estadual mais charmoso e visto do país. Desde lá, o presidente Rubens Lopes e membros do Conselho de Administração da FERJ debatem e desenham uma forma que proteja e valorize o futebol como um todo, do calendário ao topo e base da pirâmide. Paralelamente, a FERJ vem conversando com os outros clubes participantes da Série A para apresentar a proposta. Não houve reunião alguma na sede da entidade para tratar tal tema. Mais à frente, em momento oportuno, será realizado um conselho arbitral para decidir o regulamento do Campeonato Carioca de 2026 e 2027. Agora entendi o motivo dessa nota, porque o jornal Extra publicou que teve uma reunião e dizendo que o Flamengo sugeriu mudança no Campeonato Carioca, ou seja, dizendo que o Flamengo estava meio que pedindo para ter mudança no Campeonato Carioca para favorecer, entre aspas, o Flamengo. Agora entendi essa nota oficial da FERJ. A FERJ vem a público dizer que não teve a reunião com o Flamengo, não citou a matéria, mas agora entendi todo o contexto, mas disse que está ouvindo sim os clubes para melhorar o Campeonato Carioca. Eu acho que tem que melhorar sim o produto. Eu acho que o regulamento de hoje não ajuda em nada, vou ser bem sincero. Eu sou apaixonado por Campeonato Carioca estadual, cresci vendo o Campeonato Carioca, valorizando o Campeonato Carioca. Nossa, o gol do Rodrigo Mendes em 99 foi loucura, o gol do Pet em 2001 foi a loucura. Em 2000 o Flamengo campeão em cima do Vasco também foi a loucura. 2004 os 3 gols do Jean em cima do Vasco também, comemorei bastante. Eu sou apaixonado pelo Campeonato Carioca, mas com o passar do tempo, o Campeonato Carioca acabou desgastando muito mais os clubes, tendo em vista até que o estadual, o Carioca, não dá nem premiação em dinheiro, no caso, para o campeão da competição. Então, enfim, eu acho que tem que melhorar mesmo. Dito isso, galera, vamos falar aí da lista de relacionados do Flamengo para pegar o Botafogo da Paraíba. Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton, Danilo, Diogo Alves, Eric Pulgar, Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Gerson, João Vitor, Joshua, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Nanete, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael Plata e Wesley. Esses são os relacionados. E agora são 5 titulares que ficaram no Rio de Janeiro. A gente mencionou no vídeo anterior a Alexandre e a Arrascaeta. Esses 2 tiveram a confirmação antes mesmo do treino. E após o treino, Rossi, De La Cruz e Pedro foram comunicados que não viajariam. Então esses 5 ficam no Rio de Janeiro. Rossi, Alexandre, De La Cruz, Arrascaeta e Pedro. Por quê? E eu expliquei nas minhas publicações lá, tanto no Twitter quanto no Instagram, o motivo deles terem ficado no Rio de Janeiro. Não tem lesão, ninguém está com fadiga muscular, nada disso. Todos por controle de minutagem, levando em consideração o histórico de lesão. Tudo bem, Alexandre, ele vai para o 4º jogo seguido. Os 3 anteriores por conta do edema na coxa. Edema recuperado, tudo certo. E no jogo de agora, controle de minutagem, levando em consideração que ele voltou há pouco desse problema muscular, desse edema muscular. E para ser sincero, galera, eu achei até que deveria poupar mais gente. Por exemplo, eu não levaria o Gerson, eu não levaria o Léo Ortiz, que vem jogando aí. O Léo Pereira foi preservado recentemente. Eu não levaria o Wesley.
eu não levaria muitos jogadores. Eu acho que o foco tem que ser nos 2 próximos jogos, contra o Cruzeiro e contra o Central Córdoba pela Libertadores. Ah, Vene, mas beleza, eles podem ficar um banco de reserva. Até acho que será um time bem reserva que vai entrar como titular. Mas a viagem, se tem a oportunidade de deixar no Rio de Janeiro treinando, focando, se alimentando bem, a viagem em si, querendo ou não, acaba desgastando. Embora o Flamengo tenha toda a estrutura do mundo para estar tudo do bom do melhor para os atletas, e o hotel lá em São Luís é de primeira linha também, alimentação top, mas a gente sabe que a estrutura do CT a gente não encontra em lugar nenhum. Eu pouparia até mais jogadores. O Pulgar, por exemplo, eu não levaria. Enfim, eu pouparia. Inclusive, eu já até mencionei qual time eu escalaria, tá? Perdão, galera, para audiência rotativa aí. Matheus Cunha, Varela, Danilo, João Vitor, Alexandre, Ayrton Lucas, Alan, Pablo Lúcio, Matheus Gonçalves, Luiz Araújo, Plata e Michael. Esse seria o meu time titular. No segundo tempo, tiraria o Plata, tiraria o Luiz Araújo, tiraria o Michael, enfim, faria 5 mudanças aí, obviamente. Então, é isso. Esse seria o meu time. Achei até que poderia ter poupado mais, além desses 5 titulares que ficarão no Rio de Janeiro. Para finalizar nosso vídeo, galera, apuração de bastidor envolvendo o Alacian, jogador que se destacou recentemente, ele é do Sub-20, se destacou recentemente no elenco profissional, tem 9 jogos no elenco profissional, 4 gols e 2 assistências. Quando ele foi acionado pelo técnico Felipe Luiz, ele foi bem e, de repente, ele parou de ser relacionado. Por quê? O que aconteceu? E assim, vou explicar toda a apuração para vocês entenderem. Quando saiu a lista de relacionados, uma pessoa do Flamengo, eu vou até ler a mensagem certinha aqui, o que a pessoa me mandou. Ó, certinho. Vini, não sei se você viu a lista de relacionados. O Alacian não foi relacionado de novo. Eu tenho uma informação e vou te passar. No jogo do Flamengo contra o Cruzeiro pelo Brasileiro Sub-20, o Alacian e Joshua brigaram. Parece que chegaram a sair na mão mesmo. Foi o que me passaram, ó, por isso aí. Depois daquilo, o Joshua continuou sendo relacionado para o profissional e o Alacian não. Aparentemente, então, a culpa foi do Wallace. Talvez seja por isso que o Felipe não esteja relacionando ele. Dá uma apurada. E aí, eu fui apurar no Flamengo. Quando eu fui apurar no Flamengo, lá no Flamengo me falaram o seguinte, eu vou ler exatamente o que a pessoa me falou e eu apurei com outras pessoas também que acabaram dizendo. Vene, procede. E o Alacian, depois disso, começou a treinar muito mal no Sub-20. Procede a briga, mas o motivo de ele não ser mais relacionado não é por conta da briga. É a forma como ele vem treinando mal no Sub-20, na nossa visão. Então, por meritocracia, o Felipe Luiz não tem mais o chamado. Então é isso. E aí eu procurei uma outra pessoa também, que envolve o Sub-20, e aí eu fui e perguntei, ó, mandei isso e tal, não sei o quê. A pessoa falou, ó, sinceramente não sei se chegaram às vias de fato. Me contaram que começou na brincadeira e acabou mal, que se estranharam. Ponto. É isso. E no entendimento da comissão técnica e da diretoria, ele vem treinando mal. Por mais que o jogador possa negar, dizer que é mentira, se ele fizer isso, de fato, eu não sei se ele vai fazer isso, ou se já fez, também não sei, nem quero saber, ele não pode dizer que ele está treinando bem. Isso é uma visão da chefia, no caso, da comissão técnica e da diretoria. Gente, não faz o menor sentido o jogador está se destacando, de uma hora para outra ele parar de ser relacionado. Por quê? Se ele está treinando bem, o Felipe Luiz ia querer prejudicar a equipe dele? É óbvio que não, faz total sentido isso. E se ele acha que está treinando bem, que treine mais então, para poder chamar a atenção da comissão técnica, do Felipe Luiz, do treinador dele, o Nuno Campos, treinador do Sub-20. Então, essa é a apuração que a gente tem de bastidores envolvendo o Alacian, jogador que se destacou aí em jogos recentes e parou de ser relacionado pelo técnico Felipe Luiz. Vamos para as informações, galera. A Conmebol anunciou de maneira oficial e confirmou a nossa apuração, a nossa informação, que o Mundial Sub-20 entre Flamengo e Barcelona no dia 23 de agosto será no Maracanã, e vai ser no Maracanã pelo 2º ano consecutivo, porque o Flamengo definiu. Como assim? Há um acordo entre Conmebol e UEFA que o campeão da Libertadores Sub-20 define em qual estádio vai jogar. Ano passado, o Flamengo ganhou, escolheu o Maracanã. Esse ano o Flamengo ganhou, escolheu o Maracanã, obviamente, por ser sua casa. Só que para esse jogo especial, a Conmebol e a UEFA estão preparando algo muito especial. Eles querem lotar o Maracanã, vão botar setores com
valor de ingresso popular. A ideia é lotar o Maracanã no dia 23 de agosto. Eu estarei lá com certeza, porque tem tudo para ser um grande jogo entre Flamengo e Barcelona. Por falar em Barcelona, me lembra muito o Campeonato Europeu e que me lembra que a CBF está tentando o Ancelotti, ou não está mais. Olha só, galera, o que eu tenho de informação, eu apurei. Sim, a seleção brasileira, a CBF, estava muito próxima do Ancelotti, tinha um acordo com o Ancelotti. O Ancelotti, quando foi conversar com o Real Madrid da rescisão de contrato, não chegou a um acordo. Porque o Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, pensou: olha, eu vou te demitir, mas eu tô vendo aí que um outro clube, uma outra instituição tá te querendo. Então por que eu vou te demitir e gastar 20 milhões de euros? Não, você vai pedir a demissão e você vai gastar 20 milhões de euros. O Ancelotti virou e falou: não, eu não quero fazer isso. E aí a CBF ficou de mãos atadas e novamente ouviu um não. Novamente ficou sem o Ancelotti, pelo menos até o momento, dia 30 de abril, às 18 horas e 2 minutos, porque futebol é dinâmico. Vai que amanhã o Ancelotti resolve pagar a multa rescisória ou até mesmo a CBF pagar a multa rescisória de 20 milhões de euros. A gente não sabe, mas até o momento, Ancelotti e Seleção Brasileira não chegaram a um acordo para poder assinar o contrato e ele de fato se tornar comandante da Seleção Brasileira. Eu queria o Ancelotti, não vou negar, mas eu acho que chega. É muita vergonha que a CBF e a Seleção Brasileira estão passando. O Jorge Jesus está ali, apenas literalmente esperando o telefone tocar. Eu acho que o Jorge Jesus tem todos os requisitos do mundo para assumir a Seleção Brasileira. E esse papinho que tem gente dizendo que a CBF consulta o Neymar para poder debater futuro treinador, eu vou ser sincero, eu não tenho essa informação. Mas se isso for verdade, isso é uma vergonha, independentemente de quem seja o jogador e qual momento. Primeiro, o Neymar nem vive um bom momento. Pelo contrário, vive o pior momento da carreira dele. Nenhum jogador tem que dar pitaco em escolha de treinador da Seleção Brasileira. Isso é até falta de respeito. Dito isso, galera, vamos falar de Flamengo, porque ontem, terça-feira à noite, teve a reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo para debater sobre direito de transmissão. E nessa reunião, a gestão atual ficou informado lá para os conselheiros que a gestão atual está tentando subir o valor negociado do Flamengo no contrato de TV com direito de transmissão. A atual gestão quer subir de 195 milhões para pelo menos 240 milhões de reais. Seria um aumento bem significativo. Eu acho que essa é a informação mais importante dessa reunião do Conselho Deliberativo que aconteceu ontem. Várias pessoas falando: Vene, teve apenas blá, 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 blá. E a informação mais importante que me passaram, engraçado, com todas as pessoas que eu conversei, as pessoas falaram a mesma coisa. Essa é a informação. Então, fica aí a informação para vocês. E o Flamengo divulgou nas redes sociais que comprou a carga total de ingressos para visitante no jogo contra o Cruzeiro, que é nesse domingo, válido pelo Campeonato Brasileiro. Junto ao documento oficial, o clube disponibiliza relatório econômico e financeiro em linguagem simplificada para facilitar o entendimento dos resultados. A nação rubro-negra já pode garantir presença no jogo contra o Cruzeiro, que vai ser nesse domingo às 18h30 no Mineirão. O Flamengo adquiriu 100% da carga destinada à torcida visitante e os ingressos estão à venda exclusivamente no site ingressos.flamengo.com.br. Os torcedores poderão escolher entre dois setores, roxo superior e laranja superior. Isso aí é uma boa notícia para os torcedores que querem comparecer. Por que é uma boa notícia? Inclusive, isso foi uma promessa de campanha do BAP, porque a partir do momento que o clube compra todos os ingressos e disponibiliza para os seus sócios torcedores, facilita a forma como os torcedores vão adquirir esses ingressos. Porque anteriormente, quando o clube que está mandando o jogo e tal, o mandante, dificultava e muito a venda. De propósito, né? Para evitar que tenha a torcida visitante presente em grande número. Então, desse jeito fica mais fácil para os rubro-negros comparecerem ao jogo do Flamengo como visitante. Repito, nesse domingo contra o Cruzeiro, no Mineirão, 18h30, jogo muito importante, válido pelo Campeonato Brasileiro. Galera, vamos falar agora do jogo dessa quinta-feira contra o Botafogo da Paraíba. Já falo sobre dois jogadores que estão certos, que não vão viajar, mas antes, sabe quem está no Botafogo da Paraíba? Henrique Dourado, ele mesmo, o ceifador. Lembra que ele comemorava ceifando, jogou pelo Fluminense, fez muitos gols pelo Flamengo. Ele deu uma entrevista ao GE falando sobre o momento que ele passou pelo Flamengo. Atualmente ele está com 35 anos, galera. Ele disse: eu costumo dizer que os gols que eu fiz no Flamengo me proporcionaram uma mudança de patamar, uma mudança de vida, uma tranquilidade de vida também para a minha família, para mim. Então eu sou muito grato a isso. Eu
Quando estava no Fluminense e enfrentei o Palmeiras, fiz a ceifada, mas eu não comemorei fazendo a ceifada por completo, por respeito e gratidão a tudo que o Palmeiras tinha me proporcionado em 2014. Então, creio que com o Flamengo também, se acontecer de eu fazer um gol, acredito que também não vou ceifar por completo, disse o Henrique Dourado. Tá aí, ele tem um carinho pelo Flamengo. E, cara, posso ser sincero, eu acho que o Henrique Dourado foi o jogador brasileiro que eu vi que melhor bateu pênalti. O cara era um fenômeno em cobrança de pênalti. Vários jogadores que jogaram com ele no Flamengo sempre mencionam isso, que ele dava aula nos treinamentos, aula literal, tá? Aula literalmente para os companheiros de como bater pênalti. Então, enfim, eu tenho um carinho pelo ceifador, não vou negar não, cara. Eu gostava dele com a camisa do Flamengo. Sobre o Flamengo vai poupar, tá definido. Por exemplo, informação que a gente trouxe em primeira mão aí nas horas anteriores nas outras redes sociais. No Twitter, @VNCasagrande, no Instagram, @VNCasagrande. E eu gosto sempre de citar, galera, porque eu publico tudo lá primeiro para depois gravar o vídeo aqui. Então você que gosta de saber tudo de maneira dinâmica e rápida, é só me seguir nessas redes sociais, Twitter, Instagram, e também tem o TikTok, que é @VNCasagrande7. E Alexandre e Arrascaeta nem vão viajar. Enquanto a gente grava esse vídeo aqui, tá rolando treinamento e o Felipe Luiz vai decidir a lista de relacionados por completo. Tem sim a chance de outros jogadores nem viajarem, como Pulgar, por exemplo. Me falaram que há a possibilidade o Léo Ortiz e o Léo Pereira também nem viajarem, ou um ficar no Rio de Janeiro e o outro viajar. Então, assim, a ideia é poupar bem nesse jogo contra o Botafogo da Paraíba. Eu sei que os torcedores rubro-negros lá de São Luís vão ficar tristes com isso, mas, gente, não dá para você botar o time completo para agradar o torcedor que vai marcar presença. Primeiro, o compromisso do Flamengo com esses torcedores, vamos ser bem sinceros, é nenhum, porque o Flamengo não é mandante e não foi o Flamengo que vendeu o mando do jogo. Muito pelo contrário, foi o Botafogo da Paraíba. E o Flamengo, gente, tem que priorizar o planejamento da temporada. O Flamengo tem 3 jogos fora de casa: Botafogo da Paraíba, Cruzeiro e Central Córdoba. Eu não preciso nem dizer que o adversário mais fácil desses 3 é o Botafogo da Paraíba. E eu também nem preciso dizer que a terceira competição em prioridade do Flamengo na temporada é a Copa do Brasil. Então não faz sentido você forçar na Copa do Brasil e poupar nos outros jogos. Não faz o menor sentido. Tá certo, Felipe Luiz, tá certa a comissão técnica e também a diretoria. Então no próximo vídeo a gente traz a lista de relacionados por completo, mas provavelmente com mais desfalques, com mais jogadores sendo preservados naquele controle de minutagem. O Alexandre está recuperado do edema, mas o Felipe Luiz não vai forçar para esse jogo. O Arrascaeta entra no controle de minutagem, que está sendo muito bem feito, tanto é que ele está rendendo e muito nos jogos. Não só com gol, não só com assistência, não só com uma exibição bonita, mas também no critério físico. Se você reparar, o Arrascaeta hoje, ele ajuda na marcação no setor defensivo, dá combate, carrega mais a bola, ele não cai mais com qualquer contato. Isso é importante. Então, esse controle de minutagem é importante. Eu, particularmente, gente, eu vou dizer aqui qual time eu botaria. Eu até fiz aqui, hoje eu falei lá no SBT, qual time eu botaria: Matheus Cunha, Varela, Danilo, João Vitor, Ayrton Lucas, Alan, Pablo Lúcio, Matheus Gonçalves, Luiz Araújo, Gonzalo Plata e Michael. No segundo tempo eu faria aí umas 5 trocas facilmente. Então, esse seria o meu time para pegar o Botafogo da Paraíba. Torcedor, a bomba explodiu de vez no ninho do urubu. A Justiça do Distrito Federal acaba de negar o pedido da família de Bruno Henrique para manter em sigilo as investigações que envolvem o atacante do Flamengo num escândalo gravíssimo de suposta manipulação de resultados no Brasileirão de 2023. Agora, com tudo aberto, a Polícia Federal recebeu sinal verde para compartilhar as provas com o STJD e com a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas. É mais um capítulo tenso e complicado que mancha o futebol brasileiro, e que infelizmente tem um dos nossos protagonistas envolvidos até o pescoço. Não é teoria, é documento, é investigação oficial, as conversas estão nos autos, os nomes estão lá, e agora é questão de tempo até que mais cabeças rolem. Segundo a PF, Bruno Henrique teria facilitado um cartão amarelo proposital na partida contra o Santos, naquele jogo em Brasília, pela 31ª rodada. Para quem não lembra, o Flamengo já perdia por 2-1 quando BH fez uma falta no Soteldo nos acréscimos e levou o cartão. Depois ainda foi expulso. Até aí, coisa do jogo? Talvez.
Mas o que deixou tudo estranho foi o que os agentes encontraram nos celulares apreendidos, mensagens trocadas entre Bruno Henrique e seu irmão Vander, onde eles falavam sobre quando ele tomaria o terceiro cartão. A resposta? Contra o Santos. Isso bate em cheio com a denúncia de que apostadores, inclusive parentes diretos do jogador, colocaram dinheiro justamente nisso. 3 casas de aposta identificaram que mais de 95% das apostas feitas nos cartões do jogo estavam focadas no camisa 27. Coincidência demais para ser só acaso, né? E não para por aí. Além de Bruno Henrique, mais 9 pessoas foram indiciadas no inquérito. A esposa do irmão dele, a prima do atacante, e mais um grupo de amigos de Vander aparecem nas conversas e também nas apostas. Todos eles estariam ligados ao mesmo esquema, que apostava alto acreditando na advertência do jogador. E adivinha? Ganharam. E agora, todos estão sendo investigados por fraude esportiva e estelionato. Bruno e o irmão podem pegar de 2 a 6 anos de cadeia, dependendo do desfecho da ação. E o clima no Flamengo? Péssimo. Porque mesmo com tudo isso, o clube ainda não afastou o jogador. Ele, inclusive, deve ser titular na estreia da Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba. Uma escolha corajosa, ou arriscada demais, dependendo de como você vê a situação. A decisão da Justiça também apertou o cerco para a casa de apostas Blaze, que foi mencionada nas conversas dos investigados. A empresa, agora obrigada a fornecer dados detalhados de 4 pessoas ligadas ao caso, já afirmou estar colaborando com a Justiça e cumprindo todas as exigências legais. A Blaze reforçou que é contra qualquer manipulação esportiva, mas as autoridades querem detalhes sobre movimentações financeiras suspeitas nas datas das apostas, principalmente no jogo entre Flamengo e Santos. Isso pode dar mais munição à CPI, que já vem pressionando o setor de apostas online por mais transparência. E o nome de Bruno Henrique é, neste momento, um dos mais falados nos corredores do Senado. Enquanto o STJD analisa as provas e avalia se vai abrir um novo inquérito, o clima é de tensão no Flamengo. Felipe Luiz tenta manter o elenco focado, mas como ignorar uma investigação desse tamanho envolvendo um dos principais nomes do time? A diretoria adota cautela, mas também sabe que, se a denúncia for aceita pelo Ministério Público, o caso pode virar escândalo nacional, com reflexos diretos dentro de campo. A torcida, dividida, cobra mais firmeza do clube. Afinal, vestir o manto sagrado exige mais do que talento, exige responsabilidade. O caso BH pode ser um divisor de águas não só no Flamengo, mas em toda a estrutura do futebol brasileiro.